Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome glorioso do Senhor Jesus, seja livre, livre de todas as suas mazelas, de todas as suas nhacas espirituais, de toda aquela moleza espiritual, aquele desânimo, aquela tristeza. Seja livre para que você possa levantar-se e então poder caminhar e tomar posse daquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Eu estava meditando no casamento, a salvação no casamento, salvação da alma no casamento. E eu creio que você vai despertar agora da importância do seu casamento. E eu creio que muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento estão com problemas no casamento, estão com o casamento falido, fracassado, desanimado e tal. Mas veja só, você sabia que o casamento tem tudo a ver com a salvação? Que a salvação da alma tem tudo a ver com o nosso casamento? Ah, bispo, eu não entendo. Como é que pode? Como é que pode uma pessoa, ela é salva pela fé. Ela é salva pela fé. E ela não precisa ser necessariamente casada para ser salva. É claro que não. Porém, o casamento faz fortalecer a nossa salvação. Assim como a nossa salvação é fortalecida pelo casamento, nós também temos a certeza, a convicção de que quando o casamento é falido, dificilmente a salvação já é difícil, mas quando o casamento é falido, é muito difícil a pessoa manter-se fiel na fé. Por quê, ô bispo? Por que eu estou falando isso? Porque a salvação é uma aliança que você faz com Deus, com o Senhor Jesus. Salvação é a aliança que você faz com Deus. Casamento que você faz com Deus. E esse casamento é refletido no casamento, nas alianças que nós fazemos entre nós, seres humanos. Presta bastante atenção. Quando Deus criou Adão e Eva, antes de Adão e Eva se casarem, se juntarem, se unirem, de fazerem aliança, eles existiam, eles foram criados. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eles primeiro foram criados e depois se casaram. A primeira coisa que eles fizeram depois de serem criados foi o casamento. Primeira coisa que aconteceu na vida de Adão e Eva, depois de terem sido criados, foi o casamento, foi a aliança. O que isso sugere? Que a primeira coisa, depois da nossa salvação, que nós temos que investir é no casamento. Então você que está me ouvindo é solteira, solteiro, divorciado e tal, é muito importante que você saiba, tenha consciência da grandiosidade do casamento. Deus não fez a mulher para ser mulher apenas. Deus não fez a Eva para ser simplesmente uma mulher de Adão. Não, ele fez a Eva para
auxiliá-lo. Auxiliá-lo. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Mas auxiliadora em quê? Para cuidar da terra? Para cuidar das coisas daqui embaixo, aqui da terra? Também. Mas, sobretudo, Eva viria a ser, ou deveria ser, uma pessoa que somasse na vida de Adão e vice-versa. Quer dizer, houvesse um relacionamento tal entre eles que um sustentasse o outro. Um sustentasse o outro. Porém, minha amiga, meu amigo ouvinte, você sabe, casar é fácil. É muito fácil. Difícil é manter o casamento. Ser salvo também é fácil. Você entregou a sua vida para Jesus, você está salvo. Difícil é manter a salvação. Não é assim? Realmente é assim. Você vê que salvação e casamento tem tudo a ver. Porque casar é fácil. Ser salvo também é fácil. Difícil é manter o casamento. Assim também difícil é manter a salvação. Para manter o casamento, o que a gente faz? Nós temos que nos sacrificar. Cada um tem que sacrificar. Para que o nosso casamento, eu estou falando aqui no meu caso, para que Esté e eu pudéssemos estar casados há 43 anos, é porque nós tivemos, cada um, de fazer o sacrifício em função do outro. Nós tivemos que sacrificar nossa vontade para fazer a do outro, para que nós pudéssemos viver em comunhão. 43 anos. Então, essa ideia do casamento, que é fortalecido, é solidificado através do sacrifício de ambas as partes, tanto o dela em meu favor, quanto o meu em favor dela. Porque se ela faz um sacrifício em meu favor, eu vendo isso, eu também vou fazer o meu sacrifício em favor dela. Se ela vê eu sacrificando em favor dela, ela obviamente vai fazer também o seu sacrifício em favor meu. A mesma coisa é em relação à salvação. O cristão tem que sacrificar. Ele tem que sacrificar todos os dias. Sacrificar sua vontade para fazer a vontade de Jesus. E Jesus, obviamente, já faz o sacrifício de nos tolerar, de aguentar as nossas faltas, falhas, erros e pecados. Então, assim como eu tenho que fazer o sacrifício diário para seguir Jesus, também eu tenho que fazer o sacrifício diário para manter o meu casamento. E assim acontece com todas as pessoas. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente fala em sacrificar, as pessoas pensam logo em dinheiro. Ah, eu vou colocar minha oferta, meu salário no altar. Não é isso. Não é isso. O sacrifício é muito maior do que isso. Quem dera que fosse só isso. Quem dera. O sacrifício exige que eu venha renunciar à minha vontade pessoal para fazer a vontade dela, da Esté, e vice-versa. Então, esse sacrifício é fundamental para que nosso casamento se perpetue. Assim também é em relação à salvação da alma. Exige o sacrifício constante da carne. Para que eu possa obedecer Jesus, eu tenho que me desobedecer. Para que eu possa fazer a vontade de Jesus, eu tenho que contrariar a minha vontade. E se eu quiser fugir do sacrifício pessoal na minha fé, então eu estou certamente estarei fadado à perda da minha salvação. Porque Jesus disse, quem quiser vir após mim,
Negue-se a si mesmo. Olha só. Negue-se a si mesmo. É sacrifício. Você negar a si próprio. Tome a sua cruz. Outro sacrifício. E siga-me. Terceiro sacrifício. Porque seguir Jesus, você tem que obedecer a sua voz, a sua palavra, e contrariar a sua vontade. Então é sacrifício, sacrifício e sacrifício. Então, você verifica, minha amiga, meu amigo, que salvação e casamento tem tudo a ver. Então, se você é uma pessoa que, por acaso, esteja fracassado no seu casamento, olha, abre o seu olho. Sabe por quê? Porque uma pessoa fracassada no casamento, fatalmente será fracassada na salvação da sua alma. É muito difícil a pessoa que foi fracassada no casamento manter a sua salvação. Por quê? Porque tanto o casamento quanto a salvação dependem da fidelidade. São valores que não se podem desprezar. Fidelidade, manutenção da sua palavra, honrar a sua palavra, seu compromisso empenhado um para com o outro. Não é assim? Não é isso que a gente faz no casamento? No casamento, quando a gente vai no altar, um jura para o outro, ó, serei fiel a você na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, e etc, etc, etc. Então, todas essas promessas são feitas lá no altar. Assim como também, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, é no altar. Olha, Senhor, eu vou te seguir, eu vou te servir, tão somente me perdoa, me lava, me purifica, e eu vou te ser fiel. Então, tanto o casamento quanto a salvação exigem cumprimento, honra da palavra empenhada. Tanto a palavra empenhada para com a noiva ou o noivo, quanto a palavra empenhada para com o Senhor Jesus. Aliás, é por isso que Jesus se identifica como noivo e a igreja como a noiva. Por quê? Porque noivo e noiva vão se casar. Então você verifica, minha amiga, meu amigo, que quando a pessoa cuida do seu casamento, na realidade ela está cuidando da sua salvação. Quando ela cuida da sua salvação, ela cuida do seu casamento. Poxa, bispo, mas eu estou descasado, eu estou divorciado, e agora? Quer dizer que eu perco minha salvação? Não, você não perde a sua salvação. Eu quero dizer para você que você deve investir pesado na sua salvação. Pesado na sua salvação. Manter-se vigilante com uma vigilância dobrada, triplicada, quadriplicada com respeito à sua salvação. Por quê? Porque quando você está divorciado ou divorciada, você perde a sua auxiliar, o seu auxiliar. Então você está sozinho. Não, eu não estou sozinho, estou com Deus. Eu sei que você está com Deus, mas você certamente precisa de uma pessoa que venha lhe auxiliar, tal e qual Deus providenciou para Adão lá no Jardim do Éden. Então, é por isso que eu quero dizer para você, aliás, eu disse para o Renato, quando nós o trouxemos dos Estados Unidos para o Brasil, tanto a Cris como o Renato. Falei, olha, vocês vão fazer o curso da salvação, ou o curso do casamento blindado, vocês vão fazer uma escola, vão trabalhar, vão investir no casamento. Porque vocês tiveram experiências amargas no casamento e vocês podem ajudar as pessoas que estão vivendo problemas no casamento também. Então, vocês vão investir no casamento. Vocês vão só trabalhar nisso. Porque eu considero a reunião, preste atenção, minha amiga, meu amigo ouvinte, preste atenção no que eu vou dizer. Eu considero a reunião
da terapia do amor, a mais importante da igreja. Por quê? Porque é um trabalho de fé inteligente, racional, onde se ensina o casamento, regras, dicas, segredos do casamento que, no fundo, vem refletir na salvação da alma. Então é o gênesis da vida. Eu quero dizer para você que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, de tudo que aconteceu na minha vida, a coisa mais importante que aconteceu foi o meu encontro com Jesus. Quer dizer, foi quando eu fui criado, nascido de Deus. Como Adão foi criado, eu nasci de Deus. Foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Depois disso, a coisa mais importante foi o meu casamento. Porque quando eu encontrei a Esther, eu encontrei a pessoa que viria me ajudar. E vice-versa. Então, é o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Primeiro Deus gerou ou criou Adão e Eva. Depois, eles se casaram. Então, o casamento segue logo em seguida ao nosso encontro com Deus. Então, primeiro é a nossa salvação, é o nosso encontro com Deus, a nossa experiência com Deus. E segundo, o casamento. Agora, quem é que dirige tanto a salvação, o encontro com Deus, quanto o casamento? Quem é que dirige? É o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Esta é a razão de todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente nestes dias do jejum de Daniel. Para que as pessoas recebam o Espírito Santo, para que elas tenham essa luz, esse entendimento, esse discernimento, que vai mudar as suas vidas, que vai fazer das suas vidas sólidas, vai fazer a pessoa ter um casamento sólido. Você é solteiro, bispo, eu sou solteiro, eu sou criança ainda, não faz mal, você tem que aprender o que você não deve fazer, o que os seus pais fizeram de errado e que você não vai fazer de errado. É na terapia do amor que você vai aprender. Então, eu quero dizer para você que nada é mais importante do que, primeiro, a salvação, depois o casamento. Primeiro, o encontro com Deus, depois o casamento. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo, depois o casamento. Então, a reunião de domingo, nós trabalhamos para a salvação. Mas na reunião de quinta-feira, nós trabalhamos também para a salvação, mostrando, por outro lado, como é importante a pessoa saber sacrificar. Porque se ela sabe sacrificar em favor do seu parceiro, da sua parceira, ela vai saber sacrificar também em favor do Senhor Jesus. Quem fugir do sacrifício pessoal no casamento, com certeza estará fadado à solidão. E o mesmo se dá em relação à salvação da alma. Quem foge do sacrifício e não nega a sua vontade para obedecer às instruções da palavra de Jesus, certamente perderá a sua salvação. Veja o que disse Jesus. Olha só. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, pratica, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Então você vê que Deus não ama, não requer amor sentimento, ele requer amor prático. Amor prático, amor que pratica a sua palavra. Quando eu pratico a palavra, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou mostrando, provando para Deus que eu o amo. Ele diz mais: se alguém me ama, guardará a minha palavra, quer dizer, praticará a minha palavra. Então é assim: e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então é toma lá da cá. Então o amor que Deus exige de nós não é amor sentimento,
Não é um amor como nós temos visto neste mundo. Não. É um amor que segue uma regra, que pratica a palavra. Quer dizer, um amor inteligente. E esse é o amor que deve ser entre marido e mulher. Você disse que amava fulana e fulana amava você, mas quando vocês casaram, não demorou um mês o casamento. Um mês. E ainda que durasse 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é amor? Não é amor. Amor segue ao compromisso assumido, obedece o compromisso assumido, honra a palavra empenhada no altar. Jesus disse, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quer dizer, não pratica a minha palavra, a minha vontade. A mesma coisa, quem não ama o outro, não quer fazer a vontade do outro. Essa é a realidade. Então, o amor que nós estamos tratando, que Jesus trata, que nós temos que tratar um com o outro, é o amor que envolve obediência, que envolve compromisso assumido, que envolve prática da palavra empenhada. Eu digo para Esté, eu te amo. Mas se eu não ouço a voz dela, se eu não estou nem aí para o que ela diz, então que tipo de amor eu tenho para com ela? A mesma coisa, se ela diz que me ama, mas não me agrada, ouvindo a minha voz, ouvindo a minha palavra e obedecendo, então o amor dela é mentiroso. Então, minha amiga, meu amigo, para a gente obedecer a outra pessoa, se submeter a outra pessoa, a gente tem que ter, no mínimo, amor. Se não houver amor, não há como haver aquele entrosamento. Então, eu digo para Esté, eu te amo. Ah, é? Tá bom, então eu vou fazer o arroz desse jeito, eu vou fazer o arroz bem soltinho e durinho. Tá bom, então você faz o arroz dessa maneira, não tem problema não. Eu vou comer assim mesmo. Quer dizer, eu me submeto, eu não vou brigar com ela. Eu não vou ficar lutando. Não, você tem que fazer como eu quero e tal. Não é isso. Então, há um sacrifício de parte a parte. E a mesma coisa com Jesus. Se eu digo que eu amo Jesus, então eu vou andar de acordo com as regras estabelecidas por ele. Então eu não vou adulterar, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou fazer mal aos outros, eu não vou ficar com mágoa de ninguém, eu não vou ficar julgando ninguém, eu não vou fofocar. Enfim, eu vou cuidar da minha vida de acordo com a palavra, eu vou colocar minha vida de acordo com a vontade de Jesus. Aí sim eu estarei mostrando que eu o amo de fato e de verdade. Então, você veja, esses mandamentos, essas palavras, ou essa fé que eu estou passando para você agora, você aprende aonde? Você não vai aprender em outra reunião, senão na reunião da terapia do amor. Meu amigo ouvinte, você deve estar se perguntando, mas o bispo está me confundindo, porque, poxa, a reunião mais importante da igreja é domingo pela manhã, que a gente vai adorar a Deus, que a gente vai oferecer a vida para Jesus e tal. Realmente é importante a reunião de domingo, como a reunião de quarta-feira. Mas a reunião, o início de tudo, o início de uma vida, de um relacionamento com Deus, começa ali na quinta-feira. Por quê, bispo? Porque eu já expliquei, quando a pessoa investe a sua vida no seu casamento, ela está investindo
na sua salvação e vice-versa. Se ela investe na sua salvação, ela está investindo no seu casamento. Porque o casamento, como a salvação da alma, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, a terapia do amor não é para as pessoas que estão apenas com problemas no casamento, nem para aquelas pessoas que estão solteiras e vão buscar um parceiro. Não faça isso. Não vá buscar parceiro na reunião da terapia. Se o parceiro que você quer buscar é o Senhor Jesus, aí tudo bem. Mas se não é, esqueça, não venha. Porque a terapia do amor é para que as pessoas venham saber o que fazer, como gerenciar a sua própria vida. Porque na terapia do amor nós temos o gênesis da vida de cada um. Então, Cristiane e Renato não estão ali simplesmente para fazer uma ou mais uma reunião. Não, eles dois, mais o Domingos e a Núbia, eles estão lá para colocar a vida inteira no altar em favor daqueles que querem ter, no mínimo, o mesmo tipo de relacionamento com Deus e também no seu casamento. Então, eles têm experiência para passar para vocês, para que vocês venham saber como agir na hora da necessidade. Tá bom? Então, nesta quinta-feira, nós temos a terapia do amor para todos os interessados na sua salvação, sobretudo na sua salvação. Nós vamos ouvir agora um testemunho de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Eu queria que você atentasse para esse testemunho, é muito importante para que você veja como o Espírito Santo muda a gente. Vamos ouvi-lo. Eu cheguei totalmente destruída. Eu falava que não era vida. Eu falava, eu não vivo. Eu estou aqui fazendo nem sei o que aqui nesse mundo. Porque desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui infeliz. Nunca fui feliz de verdade. Casei muito cedo, engravidei, casei, tentando sair da casa dos meus pais, tentando resolver o meu problema, tentando ser feliz de uma outra forma. Comecei a beber, entrei em vícios também muito cedo. Com 15 anos eu comecei a beber, fumar. Eu ainda era solteira, bebia, fumava, saía para as noites, me prostituía, tudo. E aí resolvi sair de casa. Na minha casa, dentro da minha casa, meus pais tinham problema de bebida, né, também. E tentei buscar felicidade num casamento. E casei, né, fui tentar gerar uma família, né, para talvez tentar preencher o vazio que estava dentro de mim. E casei, só que não foi nada do que eu pensei, aconteceu tudo o contrário do que eu imaginava. Continuei bebendo, bebia, fumava, aí veio meus filhos, né, era feliz com os meus filhos, só que no decorrer, né, do tempo, meus filhos foi crescendo, meus filhos também, no começo também foi me dando também problemas, meu primeiro filho também tinha o mesmo problema que eu, de vício também, e eu também, no vício também. Um casamento totalmente fracassado, falido, onde eu brigava muito com meu esposo, falava para ele sumir da minha vida, e eu, no meu interior, eu queria só morrer. Eu nunca tentei tirar a minha vida, porque eu tinha uma coisa dentro de mim, não é justo tirar a minha vida, porque foi Deus que me deu, eu não tinha coragem de tirar a minha vida, mas eu pedia para Deus me tirar. Eu falava para Deus, me tira, porque o que eu estou fazendo aqui? Eu só sofro, parece que desde quando eu saí do ventre da minha mãe, eu só sofro, é só sofrimento, não quero mais viver. E foi onde eu pedi para Deus, Deus, ou o Senhor muda a minha vida, ou então o Senhor me tira desse mundo. Porque eu não quero mais, não vale a pena eu viver mais. E a minha mãe já era da igreja, a minha mãe já vinha buscando. E minha mãe sempre falava, sempre me convidava, vamos conhecer a Deus, tem que nascer de novo. Minha mãe sempre me tentava, né, passar a fé para mim. Só que muitas das vezes eu ouvia, mas muitas das vezes eu falava para minha mãe,
é tudo bobagem, não, né? Eu conhecia o trabalho espiritual, tudo, mas eu falava assim, eu acho que não vai funcionar comigo, não funciona, né? Apesar de eu via a mudança na minha mãe, mas eu não acreditava que poderia acontecer comigo. Eu sozinha, em casa, né? Trabalhando em casa, eu ouvi, né? Não sei, algo mudou, algo falou comigo. Vai buscar Deus, busca Deus que para você tem saída, para você tem uma solução. E eu obedeci aquela voz que veio no meu ouvido. Eu falei, eu vou. E foi aonde eu vim, eu obedeci, eu vim, cheguei aqui e né, comecei a me dar nas coisas de Deus. Comecei a me interessar né, me libertei. Cheguei já assim numa decisão. Eu cheguei chegando. Falei assim, eu não vou ficar muito tempo não. Falei, eu não quero ficar muito tempo. Ou Deus muda ou Deus não muda. E eu me entreguei, tomei uma atitude. Falei, minha vida, a partir de hoje, minha vida é de Deus, né? E eu falei assim, a partir de hoje eu não bebo mais, a partir de hoje eu não fumo mais, e a partir de hoje eu vou mudar. E Deus vai me moldar, esse Deus que todos falam vai me moldar e vai me fazer diferente, né? E aí eu cheguei em casa e naquela noite que eu busquei, fui buscando, a gente, né, começou o jejum, tudo, comecei a fazer, eu era muito ligada em televisão, em novela, essas coisas, sabe, de televisão, e eu peguei tudo que Deus pediu para mim fazer, eu fiz, né, Deus foi tocando no meu coração, no meu interior, e eu fui obedecendo e colocando em prática tudo que Deus me pedia. Eu já me senti liberta, né, dos vícios, eu já estava me sentindo bem, mas ainda eu não estava completa, eu não me sentia completa, tinha alguma coisa que faltava ainda, né, e eu falei, meu Deus, mostra para mim o que ainda falta para mim ser realmente uma pessoa completa, realmente uma pessoa feliz, né, e aí eu lembrei que a minha mãe falou assim, você tem que nascer de Deus, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, né, para você ser uma pessoa completa, e eu comecei a buscar. Aí foi aonde eu me lancei no jejum, né? Me lancei mesmo, vivi a fé mesmo do jejum, né? De tudo que Deus, né, me orientou a fazer, eu fiz. E deu certo. Então, a minha vida, por completa, hoje, é totalmente transformada. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós chegamos ao final dessa programação. Mas eu queria insistir para você, todas as pessoas na Igreja Universal do Reino de Deus, todas, 100%, eu sugeriria vir na terapia do amor para que viesse solidificar ou construir ou começar do zero na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Nesta quinta-feira, em todas as igrejas universal. O bispo Renato Cardoso está conduzindo, orientando os pastores, os bispos das outras igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para fazerem a terapia de acordo com ela é feita aí no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Lasciatemi scegli un mele tu, un sole che scuria traerà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, l'ugori mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso scordavo loco, manichini dove speranza da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra
leva cori come passo. Tu c'era notte in do vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dintra, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era la croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lassati mi scigno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti torno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.